Um empate fora de casa contra um adversário direto ali na briga contra o rebaixamento. Como é que você enxerga esse resultado? Enxerga de maneira positiva? A torcida comemorou bastante aqui num jogo em que o Fluminense teve muita dificuldade para sair até do seu próprio campo, né? Para chegar ali com mais efetividade no campo de ataque. Como é que nessas circunstâncias você enxerga esse resultado? Jogar aqui diante da equipe do Cruzeiro sempre é realmente muito difícil. A gente não conseguiu realmente chegar da maneira que nossa equipe sempre chega no ataque adversário. A gente não conseguiu fazer essas transições. Realmente foi um jogo muito de transpiração, mas estou feliz pela minha equipe, pela entrega. A gente fala muito que o nosso time técnico, que o nosso time trabalha muita bola, mas hoje precisou muito da transpiração e realmente eles se entregaram como um jogo decisivo. Foi importante a gente manter essa distância, uma equipe que está brigando numa situação de dificuldade, como a nossa equipe ainda está. Então foi importante esse resultado, levar ponto importante para o Rio de Janeiro. E no que você entende que a equipe teve essa dificuldade para chegar, né? O que você responsabiliza por isso? Foi a forma como o Cruzeiro jogou? O que você entende que a equipe não conseguiu chegar tanto hoje no ataque como chegou nas outras partidas agora que você esteve no comando, né? Contra o Botafogo e contra o Grêmio? Apesar de todos os meninos que entraram corresponderam a tudo que foi pedido por nós, a gente perdeu 3 peças importantes que vinham como titulares da equipe. Enalteceu o trabalho daqueles que entraram. E a equipe do Cruzeiro, em algum momento do jogo, eles acabaram fazendo um 4-2-4, pressionaram bastante a nossa equipe. Realmente a gente teve uma dificuldade muito grande de sair, o nosso jogo ficou bastante longo e a gente não conseguiu fazer as transições que realmente a gente vinha acostumado a fazer. Boa noite, Marcão. Boa noite. Gostaria que você explicasse as substituições que você fez no jogo, principalmente a do Daniel ali no início do segundo tempo, se foi algum cansaço, se ele sentiu alguma coisa, ou se até poderia tirar uma outra peça do ataque ali, você chegou a cogitar que não estivesse dando tanta intensidade. Não, opção minha, opção nossa. Era um jogo forte, um jogo pesado. A gente precisava de um pouquinho mais de marcação ali por dentro, e o Dodi entrou na função parecida e conseguiu neutralizar alguns ataques importantes da equipe do Cruzeiro. O Ourinho, em relação ao Julião, o Ourinho veio de um grande tempo de inatividade. A gente sabia que em algum momento a gente ia precisar de um companheiro que estivesse bem. Julião, da mesma forma, entrou, já jogou ali naquela função, jogou pelo lado, jogou forte, tirou algumas bolas importantes para a gente também. E no final, o próprio Evandro já vinha treinando muito bem. A gente precisou de mais um homem de lado ali que acompanhasse ali para dobrar a marcação ali junto com o Gilberto. O Egídio estava vindo muito e a gente usou o Evandro ali para ajudar o Gilberto naquela função, a gente levando um pouco o Nenê para dentro. E você perde para o próximo jogo o Yuri, né, e o Ganso suspensos. Já pensou aí quem pode ser os substitutos, de que já não vai ter Alan, Caio Henrique ainda? Agora é chegar em casa, chegar no hotel e já começar a pensar no que a gente vai fazer para o próximo jogo. Mais um jogo importante, mais uma decisão para o Fluminense. Mas eu tenho muita confiança no grupo que a gente tem, no elenco que a gente tem. Todos que vêm entrando, vêm correspondendo à altura. Eu não tenho dúvida nenhuma que aquele que entrar também vai corresponder à expectativa. Marcão, era uma disputa aí, um concorrente direto, né, para sair dessa zona do rebaixamento. Por ser esse concorrente direto, mesmo o Fluminense não jogando o que você esperava, esse um ponto você leva de bom tamanho, assim mesmo, de pontinho em pontinho, é buscar um ponto fora de casa e não deixar, de repente, o adversário que está lá atrás chegar em vocês. Você sai contente aqui do Mineirão? Exatamente isso. Nossos jogadores têm total consciência que
faltou aquele penúltimo passe, faltou um pouquinho de calma naquela nossa transição. Eles têm a consciência disso, mas como eu falei, era realmente quando tecnicamente nossa equipe não funciona bem. Hoje funcionou a transpiração, transpiramos muito, disputamos, duelamos com a equipe do Cruzeiro, e foi de suma importância a gente não deixar a equipe do Cruzeiro vencer, que realmente mais uma vez nos colocaria numa situação muito próxima. Então a gente sim comemora esse ponto importante que a gente está levando para o Rio de Janeiro. Ô Marcão, boa noite. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. O caso do Ganso, do Nenê ali na frente, ali, o Fluminense ter dado poucos chutes, foi já uma estratégia para poder jogar mesmo com o jogador tudo atrás da linha da bola, perdendo a total poder ofensivo, pelo que a gente acompanhou lá de cima, e também sobre o gol do Fluminense, que passou em diversos, a gente está acompanhando. Você acha que essa situação do VAR também está atrapalhando um pouco a dinâmica das partidas? Não, sobre o Ganso e o Nenê, joga já numa função, é lógico que a gente quer que eles cheguem na área, né, a todo momento. Quando a gente consegue, nossa equipe quando consegue fazer a transição, a gente sempre cobra para estar o Nenê, o Ganso na área, sempre que for possível, o Daniel, aquelas pessoas que realmente a gente tem feito em treinamento. Realmente hoje a gente não conseguiu fazer. Foi um jogo forte do Cruzeiro, o Cruzeiro transpirou bastante, pressionou nossa equipe, realmente nos criou bastante dificuldade, realmente a gente não fez o nosso jogo que a gente é acostumado a fazer. E sobre o VAR, a gente só pede um pouquinho o time, né? Eu acho que o tempo poder encurtar, porque o jogo está quente, o jogo está corrido. A gente tem acompanhado em alguns países, né? Acho que a decisão com um pouquinho mais de rapidez. Acho que para não esfriar o espetáculo, acho que a gente melhorar um pouquinho nessa questão do tempo, acho que fica de bom tamanho. Acho que é justo, acho que o VAR tem que ser justiça. Eu apoio, se está errado, está errado, mas eu acho que tem que ser justo, mas eu acho que também você pode encurtar melhor esse tempo. Marcão, aqui, boa noite. Boa noite. Eu tenho duas perguntas para você. A primeira, você no meio-campo do Fluminense hoje tem o Daniel, o Ganso e um pouquinho mais à frente o Nenê também fazendo essa recomposição. Minha pergunta em cima dessa é como você vem trabalhando o Fluminense dentro das suas alternativas dentro do elenco para poder formar um time um pouco mais veloz, jogando fora de casa, puxando melhor os contra-ataques, coisa que a gente não conseguiu ver hoje no Fluminense, muito atrás e chutando muito a bola para frente, inclusive sem conseguir segurar essa bola com o João Pedro lá na frente. E uma segunda pergunta é se o Fluminense hoje, com esse um pontinho aqui, vencendo os 2 jogos que tem dentro de casa, se o resultado hoje aqui se torna um resultado satisfatório, se as 2 vitórias dentro de casa vierem. E esse era o planejamento do Fluminense, um pontinho aqui hoje e os 6 pontos dentro de casa? Não, falando em velocidade, acho que depois a gente pode mostrar um pouquinho dos números do Fluminense. No jogo passado, a nossa equipe teve uma transição muito boa em questão da velocidade, independente do jogador, se é o Ganso, se é o Nenê ou o Johnny. A gente trabalha para os homens de dentro municiar os nossos atacantes. Não precisamente precisa ser usar a velocidade do Nenê, não precisamente precisa usar a velocidade do Ganso. No jogo que a gente faz, a gente pode usar a velocidade do Gilberto do lado, do Caio, do nosso lateral, dos próprios atacantes. E o jogo passado a gente fez bastante essa transição, com o maior número de sprints em relação à velocidade. Então a gente trabalha dessa forma. É lógico que a gente não vai querer que o Nenê ganhe na velocidade do lateral, do zagueiro, mas eu posso usar o Nenê por dentro para municiar o Johnny, o JP ou algum outro lateral. E sobre a outra parte Desculpa. Se visando os 2 próximos jogos dentro de casa, se hoje o ponto já era algo planejado pelo time? Não, a gente veio para buscar vitória, como sempre. Realmente o jogo não encaixou da maneira que a gente queria em relação ofensiva, e o que
o que a gente não podia é sair daqui derrotado. A equipe se entregou ao máximo, fez o melhor, mais um jogo, o quarto jogo sem derrota, o segundo jogo sem tomar gol, e a gente vai partir desse princípio. E no sábado, vou pensar no sábado e depois a gente pensa no próximo jogo. É um jogo muito difícil, a equipe muito bem treinada, a equipe do Bahia. A gente ajeitar a nossa equipe para chegar dentro do Maracanã, diante do nosso torcedor, fazer um grande jogo e somar pontos importantes aí para o campeonato. Aqui, Marcão, mais uma minha. Nos últimos 2 jogos, antes desse, a gente viu você conseguindo recuperar muito o futebol do Johnny Gonzalez, né? No jogo, inclusive, contra o Botafogo, encerrando um jejum aí de 11 jogos. No jogo de hoje, o João Pedro ali, que também é outro jogador da frente, chegou a 7 jogos de jejum. Você enxerga que tem alguma coisa no posicionamento dele que você possa mudar para ajudar ele também a recuperar a boa forma, a boa fase e encerrar esse jejum dele? Não, o JP tem contribuído demais taticamente para a nossa equipe. É lógico que o centroavante vive de gols, mas a gente tem que criar uma opção também dele estar feliz, dele estar alegre, de poder balançar ele. Acredito da mesma maneira que o Johnny conversou com a gente, conversou comigo, conversou com a comissão técnica. A gente pode conversar com o JP, com o Nenê na frente, com o Ganso, com o Daniel, para a gente criar uma maneira que ele possa estar dentro da área e fazer o jogo que a gente tanto precisa. A última aqui, Marcão. Marcão, no primeiro tempo ali teve um lance que a TV captou ali do Ganso dando uma bronca ali no João Pedro. Queria saber se você viu esse lance, o que você achou, foi lance de jogo? Não vi, não participei da situação, mas jogo quente, jogo pesado, algumas discussões são normais, entendeu? De acontecer. Tem algum momento a torcida do Cruzeiro falando, gritando bastante, incentivando a sua equipe. Em algum momento não dá para pedir por favor, entendeu? Então, é uma pessoa capacitada, uma pessoa que viveu muita coisa. JP, jogador altamente inteligente, e entende que é um momento de jogo que tem hora que vai ter um recado mais forte. Chega aqui no vestiário, a gente resolve da melhor maneira. Mas eu não vi.